Boa tarde a todos. Irmão, nesta tarde, eu não sei que hora que você vai ouvir esta palavra. Eu já quero desde o início, já te pedi que você deixe o seu like, você não paga nada para deixar o seu like, você não paga para inscrever nesse canal, você não paga para comentar, você não paga para deixar seu joinha, você não paga, para comentar, compartilhar. Viu, irmão? Ajuda nós nesse canal. Esse canal é um canal sério, que é somente para pregar a palavra de Deus. Não estou aqui, sabe, irmão, para pregar sobre placa de igreja, estou aqui para pregar a palavra do Senhor, viu, meus irmãos? Então eu quero deixar a palavra para os irmãos aqui nessa tarde, para os amigos, aqui em Romanos no capítulo 8, depois nós vamos passar mais alguns versículos. E, irmãos, esse assunto é um assunto muito maravilhoso, onde Paulo fala da graça, onde Deus fala da lei, irmãos, falando para o judeu, e falando que a igreja agora não é mais obra da lei, a igreja agora é a obra da graça. Se os irmãos não sabem o que é graça, irmão, a graça é um favor imerecido ou não merecido. Então a graça é aquilo que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz, o sacrifício, Ele foi um sacrifício vivo ali na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados, irmãos? E a lei nunca anulou o pecado, irmãos? Os irmãos sabem que todo ano o sacerdote tinha que entrar no Santo do Santo, irmãos? Para fazer ali o derramamento de sangue, Depois tinha que orar na cabeça de um bode, transferir aquele pecado para o bode, depois levava aquele bode lá para o deserto, soltava esse bode. Mas Jesus Cristo não, irmão. Jesus Cristo foi o único sacrifício verdadeiro que tirou o pecado de todo aquele que crê nele, Então Paulo fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, nós temos que ter cuidado com um versículo assim, irmãos, porque aonde os falsos profetas, os falsos doutrinadores, os falsos profetas, que pega um versículo desse aqui e fala para vocês: não, agora isso não tem mais problema, aquilo não tem importância, Estava conversando com a irmã hoje, ela disse que o pastor dela disse que antigamente pregava errado, irmãos. Agora que ele está pregando certo, agora ele aprendeu a pregar, porque antes ele pregava que o evangelho do Senhor Jesus tinha proibição, agora não. O evangelho do Senhor Jesus agora é liberal. As irmãs podem usar o que quiser, os irmãos podem usar o que quiser, pode fazer o que quiser, que não tem problema. Nenhuma condenação agora há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o engano, irmãos, que engano, Aí ele fala aqui no versículo 9 do mesmo capítulo, ele fala assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí, irmão, o que vocês me falam? Depois, irmão, deixe nos comentários o que você acha desta palavra, se eu estou errado, se eu estou certo. Quer dizer, eu não, a palavra, que eu estou pegando a palavra, Aí vem os falsos doutrinadores, falsos líderes, e ensina a igreja, irmão, que a igreja pode fazer o que quiser, pode vestir da maneira que quiser. Outro dia eu vi um pastor falando,
Não, irmãos, tem alguém em umas igrejas aí, pentecostal, que prega que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, mas a Bíblia não proíbe a gente fazer nada. Eu falei, misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, olha bem esse versículo 9. Vós, porém, não está na carne. Irmãos, será impossível, irmãos, quando Paulo fala que nós agora estamos em novidade de vida? O que ele quer dizer, irmãos, para nós, né? Jesus chamou um povo que vivia nas trevas para a maravilhosa luz, né? Da onde que nós viemos, irmão? Lá do mundo. Nós viemos das trevas, sabe, irmão? Nós viemos das trevas, aí nós viemos para a luz, e aí o Senhor Jesus diz que agora nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Como que nós vamos fazer agora, meus irmãos? Jesus uma vez chamou nós, e nós agora podemos continuar do mesmo jeito que nós vivíamos no mundo, sendo que Paulo diz que nós agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pedro, ele diz que é como um provérbio, né? Que a porca, né, lavada voltou ao despojador de lama, e o cão voltou ao seu vômito. O que Pedro quis dizer, meu irmão? Quando nós nos convertemos, né? Nós, tudo que nós tínhamos, dando a ideia por dentro e por fora. Quando nós, irmão, falando do interior do homem, nós era maldoso, nós era, né, pensava mal, cogitava mal, a gente desejava as coisas no coração, na mente. Aí nós convertemos ao Evangelho do Senhor Jesus, aqueles maus pensamentos fugiu da nossa mente, aqueles desejos malignos do coração também foi tirado, foi eliminado. Nós agora somos umas pessoas libertas por dentro e por fora. E aí, dando a ideia do exterior, né, onde Pedro fala da porca, né? Antes, uma mulher que provocava os homens, que vestia roupas imorais, né? Ela veio para a casa de Deus, mudou suas vestimentas, agora ela veste uma vestimenta com modéstia, virou uma santa da presença de Deus. Ela não provoca mais, né, o desejo nos homens com as suas vestimentas, agora ela veste decentemente, né, irmãos? Então nós vemos que isso aí, irmãos, quando a pessoa larga disso, que volta para trás, aí Pedro está dando a ideia da porca lavada que voltou ao despojador de lama. E o homem, irmão, que foi limpo por dentro e por fora, o homem que tinha limpado por dentro seus pensamentos, né, irmãos, a sua boca suja, que falava palavrões, né, agora não, irmãos, ele agora tem uma boca limpa para profetizar, para falar da palavra de Deus. De repente ele largou tudo, voltou para o mundo, comer de novo aquele mesmo vômito que ele tinha vomitado. Ele voltou lá, engoliu tudo de novo, virou aquela mesma pessoa que era antes, né, irmãos? E aqui em Gálatas, aqui, irmãos, a Bíblia fala, na carta de Paulo aos Gálatas, quando ele pregou para os Gálatas, eles se converteram, de repente voltou de novo a mesma prática judaica, a mesma prática do pecado. Ele falou assim, ó Gálatas capítulo 3, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi, já representado como crucificados, só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né, irmãos? Louvado seja Deus. Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito
vivifica. Ele está falando aqui da lei e da graça, meus amados irmãos. Então, muitos camaradas, irmão, lê esse versículo aqui, de Romanos capítulo 8, versículo 1, que fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí nós vemos no versículo 9: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo. Meu irmão, abre teus olhos, minha irmã, abre teus olhos. A tua carne quer te dominar, mas se você tem o Espírito de Cristo, a carne não te domina mais. Aleluia, o próprio Espírito Santo toca no seu coração quando você põe uma vestimenta, aleluia, que não agrada o Espírito Santo. Ele toca, essa roupa não é digna mais de pôr em você. Aleluia. O homem, pela mesma maneira, ele é tocado, Um homem que tinha um coração cheio de adultério, ele vem para o evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus transforma ele. Ele agora tem desejo de servir o Senhor. Irmãos, glória ao nome de Jesus. Então esta palavra serve de alerta. Muitas das vezes a pessoa fala: não, mas hoje, uma vez salvo para sempre. Na doutrina da predestinação, quem é salvo está salvo, nunca mais é condenado. Mas não é assim que a Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 59, ele diz assim, eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Versículo 12, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Já pensou, irmãos? Então, o pecado faz divisão entre vós, entre nós e o nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você cuidado com essas pregações, Cuidado com lisonjas, Em Romanos, no capítulo 16, versículo 17, Paulo fala também, irmãos? Paulo fala também que esses tais, aleluia, glória a Deus, que esses tais não servem a Deus, mas é o seu próprio ventre. Ele recomenda aqui, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Tome cuidado, meus irmãos, que esses lobos estão aí nas redes sociais, estão nas igrejas, enganando as ovelhas para poder, irmãos, viver da lã e da gordura das ovelhas, como está lá em Ezequiel capítulo 34. Toma cuidado, meus irmãos, toma cuidado. Se você aprendeu que algo era pecado, aquilo ainda continua sendo pecado. A Bíblia diz que a palavra de Deus, irmãos, ela nunca muda. O Senhor é ontem e hoje será eternamente. Então toma cuidado com aquilo que você está ouvindo, que aquela facilidade que alguém está expondo a você, isso é falsidade, isso é mentira, porque ele já não acredita mais na salvação. Então ele está querendo levar muita gente com ele para a perdição. Abre o seu olho,
Obedeça a palavra do Senhor, obedeça o evangelho do Senhor, senão jamais você verá ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Receba esta palavra e não esqueça de compartilhar, de inscrever nesse canal, viu? Que Deus vai te abençoar com as ricas bênçãos do céu.